tarde, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E toda sexta-feira eu tenho encontro com você e fazer e ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. E nesse mês agora, mês de agosto, é o mês versário aqui do Videocast Renovamente, porque fazem 3 anos, gente. 3 anos que nós estamos juntos aqui, de mãos dadas, e eu estou com essa missão de ajudar você a viver um processo de renovação na sua vida. Eu estou muito feliz poder partilhar e dizer para você obrigado por abrir a porta da sua casa ou smartphone, aonde quer que você esteja, porque sempre você está comigo aqui na sexta-feira, durante a semana, não sei qual dia que você consegue ver, mas eu fico muito grato a Deus por ter essa oportunidade de ajudar você. E toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui, trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na mente. E hoje, para adiantar a minha mesa, ela não poderia ficar de fora desse mês versário do Videocast Renovamente, que fazem 3 anos. Está comigo aqui ela, pastora Thaíse Nascimento, é pastora, é psicanalista, é terapeuta, é esposa. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, uma alegria estar aqui de novo, comemorando, né? 3 anos de celebração, 3 anos de renovação de mente, de propósito, e o quanto a gente aprende, né, com essa mesa aqui, quando a gente assiste o programa e absorve todo o conhecimento e todos os também depoimentos, testemunhos que a gente ouve aqui, né? E o legal é onde a gente passa, as pessoas vêm e falam, tô assistindo teu programa, né? Até eu tive essa experiência durante essa semana também. Tava conversando com uma pessoa e falou, eu te conheço, eu assisto teu programa, e eu fiquei muito grato, né? Então são 3 anos de verdade fazendo que pessoas vivam essa renovação, essa vida plena. E hoje nós viemos aí do Dia dos Pais agora. Então, um assunto muito pertinente que nós estamos ouvindo falar a respeito de ser órfãos de pais vivos. Então, eu quero que você, como terapeuta, psicanalista, você partilhe um pouquinho com a gente, porque a gente sabe que é um tema muito forte. É um tema que realmente muitas pessoas estão sofrendo por conta disso. E um tempo atrás eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante pontuar aqui. A frase diz assim, meu pai nunca morreu, mas nunca esteve na minha vida. Nunca esteve presente. E incrível que semana passada, né, domingo agora passado foi o Dia dos Pais, e semana passada foi uma semana muito agitada para mim, porque eu tive muitas consultas de emergência, atendendo muitas pessoas com crise de ansiedade, e muitas pessoas buscando direção naquela semana, porque viveriam e trariam à tona sentimentos que pareciam já estar lá escondidos, né? Então, muitos buscando, vou almoçar com meu pai, vou levar um presente para ele, vou conversar com ele, não vou. Então, foi uma semana bem atípica, e o quanto isso me chamou a atenção nesse ano, um ano atípico, por conta disso. Que é exatamente aquilo que a gente vai falar aqui hoje sobre a orfandade. Sim, e o que é esse conceito de ser órfãos de pai vivos? Então, a orfandade, ela é caracterizada pela perda dos pais, né? Ou por luto, ou por abandono. Mas também entrando nessa questão, órfão de pais vivos, é o abandono emocional. E esse abandono emocional que vai trazendo essa interpretação de rejeição, de orfandade, que é hoje a origem de muitos sentimentos que nós temos relacionados àqueles muitas vezes que nós mais amamos na infância, né? Tipo pai e mãe. E para ti, sobre esse assunto, né, você que teve uma mãe presente, né, graças a Deus, cuidou muito bem de você, mas o teu pai não foi presente na tua vida, o pai mesmo biológico. Então, para ti, falar sobre esse assunto, como que tem sido o desafio? Porque eu acredito que quando você trata as pessoas, ajuda as pessoas, você também é tratada, né? E alguns questionamentos são os teus também. Então, partilha com a gente um pouquinho. E isso é poder olhar para as pessoas e sentir dentro de si, a dor, eu consegui, e vencer o negócio. Eu sei essa dor e eu sei que você vai conseguir sair desse lugar, né? Porque como tu falou, graças a Deus, né? Eu tive a minha mãe ali presente, mas ainda na maternidade,
o meu pai vira as costas. Eu nasci dia 13 de fevereiro, então bem no período de carnaval, Sim. o ano que eu nasci, né? Então, ainda na maternidade, o meu pai pega as coisinhas dele e vai pular carnaval. E a partir dali, ele nunca mais voltou. Então, o que isso, né, vai gerando no coração de uma criança, né? Porque hoje eu tenho o filtro, a maturidade de entender as dores dele, as dificuldades que ele tinha. Mas a minha criança não entendeu, eu não tinha o filtro que eu tenho hoje, né? A criança interior, a gente chama de criança interior na psicanálise as nossas emoções. Então, a minha criança não tinha o filtro de hoje. Então, o que eu interpretei com isso na minha infância? Rejeição, abandono emocional, distância. Então, a criança fica pensando, será que eu não sou amada? Será que por que ele não me aceitou? Por que ele não me quis? Né? E até, como nós estamos falando, o pai que também está presente dentro do lar, né? Talvez aquele pai que ele está presente, mas ele está distante emocionalmente. Distante por conta da correria, do trabalho, do cansaço. Distante porque talvez ele também não teve um pai presente, ou aquela mãe também não teve uma mãe presente. Então, eu não consigo transferir para os meus filhos aquilo que eu não tive. Até antes de vir para cá, estava num atendimento e nós estávamos trabalhando exatamente isso. A mãe chegou para mim e disse assim, eu não consigo. Os meus filhos vêm, eu quero um colinho, eu preciso de colo. Mas ela não consegue dar esse amor, essa afetividade, porque ela pensa, eu também não tive. Perfeito. Como que eu vou dar agora algo que eu não tive? Né? Então, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser olhado, ser ouvido, para que as nossas dores não sejam transferidas para as pessoas que nós mais amamos. Sim, e para ti, Thaís, como que era, vamos falar da infância então um pouquinho, para o pessoal compreender, porque eu vejo que o pessoal é muito tratado quando nós falamos daquilo que nós vivemos, né? Porque a dor do outro, muitas vezes não nos importa muito, mas a nossa dor, ela realmente importa. E também as pessoas acabam se identificando, claro, né? Claro, com certeza. E pra ti, quando chegava assim nos dias dos pais, como que era isso pra ti? E sabe que por muito tempo eu contei uma mentirinha pra mim, dizendo que, não, tava tudo certo, eu não sentia. Porque eu tinha um tio, porque eu tinha um padrasto, porque eu tinha uma figura masculina. Então, por muito tempo, eu contei uma mentira pra mim, dizendo que eu não precisava e que eu não sentia. Só que eu sentia através de comportamentos que eu tinha. Eu comecei, claro, depois do processo de tratamento, a gente começa a identificar que aqueles comportamentos não são naturais. Por que eu me sinto, às vezes, rejeitada em alguns ambientes? Por que eu me sinto rejeitada pelo outro? Aí, através desses comportamentos, a gente vai identificar, né? Então, no processo terapêutico, eu comecei a buscar e a ver que aquilo ali muitas vezes me fez falta, né? Saber que todas as minhas amigas estavam fazendo a cartinha para o pai. Meu Deus. E o pai estaria no dia da apresentação. E eu não tinha o pai. Eu ia fazer a carta para minha mãe, eu ia entregar para minha avó, ia entregar para o meu tio. Mas aquela figura, de fato, não estava ali. E aí, quando comecei a olhar para essa dor, a gente fala que na terapia a gente sente aquela dor para nunca mais sentir. Porque quando eu não acesso aquela dor, eu vou estar sentindo ela todos os dias na minha vida adulta, até na vida idosa. Eu recebo muitas pessoas no consultório com a frase assim, Johnny, ó. E até que eu consegui segurar, parece que eu lidava melhor com essa situação. Agora chegou nessa idade, eu não consigo mais. Tá muito difícil, tá muito pesado, eu tive que tomar medicação, eu não consigo mais dormir à noite. Porque essa pessoa fugiu de, em algum momento, enfrentar essa dor. E quando eu comecei a passar pelo processo de enfrentamento, eu comecei a entender que aquilo me fez falta e me trouxe algumas consequências. Né? Então, começa a ficar mais claro. É como se a gente tirasse isso da esfera do inconsciente e começasse a trazer para o consciente. Um processo de reconhecimento. E de verdade, agora falando um pouco sobre a área espiritual,
o quanto o inimigo usa disso para roubar a identidade das pessoas, para trazer engano na identidade das pessoas. Porque se eu cresço entendendo que eu não fui desejada, que eu fui um erro, que eu fui rejeitada, isso mexe diretamente na identidade, né? E isso são portas abertas tanto emocionalmente, para trazer destruição, autodepreciação, e também espiritualmente, para o inimigo trazer pensamentos, dardos inflamados, né? E que vão nos corroendo por dentro e nos afastando. Eu vejo, né? e entendo também que a verdadeira cura, como tu estás falando aqui, ela acontece quando eu consigo falar daquilo que antes me causava tanta dor, né? E hoje eu consigo partilhar e ajudar outras pessoas também a viver algo novo, que é o que todo mundo deseja, todo mundo quer. Nós vamos continuar com esse bate-papo aqui hoje, com esse tema que está em alta, falando sobre o Dia dos Pais e sobre orfandade. Você não pode perder o próximo bloco. Eu espero por você. Estamos de volta com o videocast novamente. O primeiro bloco passou muito rápido, porque quando o assunto é bom, é assim que funciona. E eu quero mais uma vez dizer que esse mês agora é o mês versário do nosso videocast novamente. Faz 3 anos que nós estamos aqui ajudando você a viver uma experiência nova a cada sexta-feira, sábado, domingo ou qualquer dia que você for assistir o nosso programa. E eu fico grato, sou grato a Deus e fico muito feliz de verdade poder realmente ter você aí do outro lado. Quero mandar um abraço para os nossos amigos que nos encontram aí pelas ruas e que realmente estão comigo aqui. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Carlos, ele que me encontrou esses dias, falou: pastor, estou assistindo teu programa, que Deus abençoe você poderosamente. Então, que Deus abençoe a sua vida. Também mandar um abraço para a Gisele, ali do posto, que Deus abençoe você poderosamente. Também ao seu Luiz Antônio, que é corretor de imóveis. Que Deus abençoe o senhor poderosamente. Obrigado pela sua parceria. São tantas pessoas que eu poderia ficar aqui o programa todo, nesses 3 anos, só falando nome de pessoas que a gente tem encontrado. Porém, eu quero que todos sintam-se abraçados e acolhidos, e eu sou grato a Deus pela sua vida. E também quero agradecer a um amigo apoiador do nosso programa, que nós só estamos aqui nesse período de tempo por causa de Deus, obviamente, também por conta de pessoas e empresas que têm nos ajudado a permanecer. Eu quero agradecer ao Calibra Acessórios. Então, você que está precisando de peças e acessórios para o seu caminhão, você pode procurar ali o Calibra Acessórios, que eu tenho certeza que o atendimento vai ser diferenciado. Ele vai fazer de tudo para que você feche negócio, vai ter promoções para você, se você falar que viu no videocast novamente. Então, o Calibra Acessórios fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes, e o telefone para contato é 3628-1414. Um abraço para toda a família Calibra Acessórios. Estamos aqui hoje com a pastora, terapeuta, psicanalista Thaís Nascimento, e nós estamos nessa conversa falando sobre os dias dos pais que passaram e sobre orfandade, que muitas pessoas estão sofrendo por conta disso. E a falta, eu quero fazer uma pergunta para ti, Thaís, sobre a falta do pai, né? Isso interfere em alguma coisa na autoestima da criança e da pessoa adulta? Com certeza. A falta tanto do pai quanto da mãe, mas como nós estamos, focando na questão do Dia dos Pais, porque o papel do homem, da figura masculina, tem alguns papéis específicos para o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, a figura do homem traz proteção, a figura do homem traz direção. Então, até quando se fala... Segurança, entre outras coisas. Afeta a autoestima? Sim. Porque a insegurança de alguém... Então, se eu não tenho essa figura que me traz segurança, eu vou me tornar uma mulher, um homem futuramente inseguro. Sim.
Então, cheios de dúvidas, cheios de medos, com inúmeras inseguranças. Então, se eu sou inseguro de quem eu sou, eu posso ser inseguro da minha beleza, eu posso ser inseguro da forma que eu falo, da forma que eu me visto. Então, isso afeta diretamente a minha autoestima. Então, assim, a autoestima é um dos pontos, né? Por isso que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos aos comportamentos que hoje rodeiam o nosso dia a dia. Por exemplo, insegurança, o medo excessivo, né? O medo do futuro, o medo da morte, o medo de perder alguém, a dependência emocional, que é muito comum quando na infância nós temos algumas faltas. Hoje, na vida adulta, essa pessoa ela vai precisar fazer uma substituição emocional. É onde Exemplo, eu tive a falta do pai lá atrás. Perfeito. Foi a figura masculina. Se eu não trato isso, se eu não curo essa falta na minha vida, hoje eu vou me relacionar com um homem e vou fazer essa substituição. Entendi. Eu vou me relacionar com um parceiro e vou colocar esse parceiro no lugar dessa falta. Perfeito. É como a pessoa que não é curada, então ela tem um buraco. Então, nesse relacionamento, ela vai pegar esse parceiro e esse parceiro, né, simbolicamente vai fechar esse buraco. Só que isso não é saudável. Por quê? Porque aquele parceiro é para ser um homem e não o pai. Então, inconscientemente, vai ter algumas exigências excessivas desse parceiro, né? Até a questão de sufocar esse parceiro, de querer controlar esse parceiro, de exigir demandas e sentimentos, afeições, que não é a função, talvez, desse parceiro. Tudo de forma descontrolada. Entendi. Tudo excessivamente. Por quê? Por conta da falta, por conta da ferida emocional. E hoje é muito comum, né? Dependência emocional é algo que a gente trata muito no consultório. Porque geralmente as pessoas estão fazendo essa substituição. Aí quando existe um término de um namoro, de um relacionamento, é como se o mundo acabasse para aquela pessoa. Então ela chega no consultório assim, meu Deus, não tem mais vida para mim, entra em depressão profunda, começa a tomar os psicoativos, porque para ela não existe mais vida após o término, ou para ele também, porque o homem também tu tá falando bastante no olhar feminino, mas no olhar masculino, como é que seria isso? É a mesma questão. Tá. Também muitos homens dependentes emocionalmente. Mas eles vão suprir essa necessidade como daí? Por exemplo, é um tio, é um vô, Não, é um amigo? Sim, essa necessidade era para ter suprida na infância. Perfeito. Quando isso não acontece, a partir dali não é mais alguém externo que vai suprir essa necessidade, mas é essa pessoa que identificou essas feridas, essas faltas, ela vai precisar buscar um caminho multifatorial de cura. Então, ela vai precisar buscar essa paternidade em Deus. Essa cura da identidade, sabendo que Deus é Pai, que Deus é presente, que Deus está ali. Essa pessoa ela vai buscar essa cura através da terapia, identificando essas dores, essas feridas e ressignificando aquilo que era para ter acontecido na infância. Mas essa pessoa que não teve a figura paterna, por exemplo, tanto homem ou mulher, porque nós, agora falar um pouquinho da igreja, do espiritual em si, nós sempre comparamos essa figura paterna com Deus Pai. Né? E a gente vê que muitos que vão para a igreja ou buscam a Deus, eles olham Deus com o Pai, com a visão do Pai terreno. Aquilo que eu acredito de pai na terra. Então, assim, eu não vou me relacionar muito com Deus porque o meu pai me abandonou. Então, Deus também vai me abandonar. Eu não vou me relacionar muito, eu não vou entregar muito a minha vida nas mãos de Deus porque meu Deus pai exige foi demais. rigoroso. Então, Deus também é rigoroso. Então, a grande maioria das pessoas, elas olham para Deus como um velhinho, né, que tem uma vara grande na mão, que está ali só com a vara assim, ó. Fez alguma coisa de errado? Então, toma.
né? Eu tô louco pra te acertar. Por quê? Porque o meu pai era assim. Verdade. Né? Então, como dentro da terapia, a gente desconstruir isso da mente da pessoa, porque ela fica, querendo ou não, ela fica sempre armada, sabe? Eu não vou abrir o meu coração para Deus porque meu pai foi ruim. Então, se Deus é pai, ele também vai ser um pai ruim. Sim. Isso é sempre a substituição que é feita também no relacionamento com Deus, né? Como que a gente trabalha isso na terapia, né? Eu vejo que, assim, ó, espiritualmente falando, o próprio Espírito Santo traz essa cura ao coração, né? Eu tenho experiências maravilhosas desse processo de cura, quando eu entendi que não era sobre religiosidade, mas era sobre um relacionamento que eu precisava ter com Deus. Então, muitas vezes, quando eu estava sozinha no meu quarto, orando, buscando a Deus, eu senti Deus me chamando de filha, de menina. Então, esse relacionamento próximo traz essa cura ao coração. Ok, mas teve algum caso, assim, não sei se, né, que tu atendeu a pessoa por conta desse fator de agora nesses dias, por agora, Dia dos Pais, que a pessoa não queria nem falar de Deus, tipo assim, não quero nem ouvir de Deus. Não é sobre Deus, não é sobre isso, mas é sobre o meu pai, que eu não consigo me achegar diante de Deus, porque tem essa resistência, querendo ou não. Sim, aí no consultório sim, né? Porque no consultório, lá na igreja eu sou a pastora que eu falo de Deus. Não, tô falando do processo terapêutico. No consultório. Isso. No consultório, aí sim, a pessoa tá olhando para a dor e para as feridas dela relacionadas à paternidade. Então, como que a gente ajuda a pessoa? Primeiro, a gente ajuda a identificar aonde que foram acontecendo as situações que foram acontecendo esse rompimento emocional. Então, esse pai que estava sempre trabalhando muitas vezes, ou um pai que geralmente quando olhava para essa filha via os defeitos. Só defeitos? Só defeitos. Ah, mas tu é muito gorda. Ah, mas tu tem que parar de comer. Ah, mas olha como teu nariz é grande. Ah, mas olha como tu não faz as coisas como tem que fazer. Então, aquele pai que foi vendo muito defeitos, que vai distanciando emocionalmente, aquele pai que cobra demais. E aí a gente começa a perceber no tratamento terapêutico que o pai fez isso porque não foi por mal, mas era porque era aquilo que ele tinha. Sim. Ele só deu aquilo que ele recebeu. Então, ele talvez não sabia nem como demonstrar amor. E aí, na terapia, a pessoa vai abrindo os olhos e identificando essas debilidades. Sim, sim. Ao ponto que ela vai ouvir a menina, vai ouvir, ou o homem, né? Ao ponto que o homem vai olhar para aquele menino lá aos 9 anos, que foi abandonado por aquele pai, que o pai trocou a mãe por outra mulher, e ele vai liberando as sensações, os traumas, as dores que foram registradas nesses episódios. E como que a mãe, ou seja, se foi abandono de mãe ou foi abandono de pai, nós estamos falando exclusivamente de paternidade, né? Mas como que uma mãe pode ajudar essa criança a olhar esse quadro diferente? Porque assim, a grande maioria é o quê? Se tu tá fazendo coisa errada, isso aí é parecido com o teu pai lá, porque o teu pai também... Não é assim? Sim. Como que as pessoas elas poderão ajudar também essa pessoa a sair desse quadro que ela está? A mãe, principalmente nessa pergunta. Porque ela está ali perto, né? Ela está vendo que o filho está passando a dificuldade, é por conta de uma ausência paterna. E hoje também é muito falado da mãe solo, né? Sim. A mãe solo, é muito falado a palavra genitor, porque o genitor foi só aquele que colocou no mundo, então ele não trouxe nenhum afeto, ele não trouxe o cuidado. Então é muito falado sobre isso. Eu vejo que como que aquela mãe solo, então vamos falar daquela mãe solo, trazer proteção pela criança. Porque já não é mais sobre o pai, né? A entender isso. Não é sobre o genitor, mas é sobre a saúde emocional do meu filho. Então, como que eu posso lidar com isso? Primeiramente, não agredindo o genitor, né, em palavras, fazendo comparação. Tu é parecido com teu pai. O teu pai não quer nem saber de ti, te abandonou, nunca veio atrás. Mas isso a mãe só vai conseguir se ela fazer um tratamento, né? Porque senão é praticamente impossível. Porque ela também se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. Então, vamos falar assim que o mais importante é que essa mãe esteja presente emocionalmente.
não é uma presença de dinheiro, de presentes, não é uma presença emocional, afetiva, onde essa mãe olha para essa criança, onde essa mãe dá atenção para essa criança, onde a atenção dessa mãe para essa criança é na linguagem da criança, ou seja, eu paro, eu brinco, eu olho nos olhos. Sim. Então, a mãe estar presente afetivamente e emocionalmente. E muitas vezes essa mãe solo, ela vai precisar abrir mão das suas dores, que também são grandes, que também são intensas, para olhar para aquilo que a criança precisa para crescer saudável. Uau, muito bom. Então, o primeiro passo aí, vamos dizer assim, é entender a ferida, entender que precisa ser curada e buscar ajuda para que isso realmente possa acontecer. Agora, no próximo bloco, nós vamos entender como nós vamos fazer isso. Então, eu quero que você fique comigo. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Está passando muito rápido aqui, porque conteúdo é bom, as histórias são marcantes e realmente o que nós precisamos é de uma mudança. E para isso é necessário acontecer um processo de renovação da mente. Pastor, eu quero muito e preciso muito viver essa transformação na minha vida, mas não estou conseguindo sozinho. Então sozinho você não vai conseguir. Por isso que eu estou aqui colocando a minha vida à disposição para ajudar você. E também tem o meu livro Renovamente. Se você está pensando que precisa realmente viver uma transformação na sua vida, você não pode deixar de ler o meu livro. Você precisa de verdade, porque a renovação da mente só acontece para quem já entendeu e está dando o primeiro passo, que é: eu preciso renovar a minha vida, eu preciso renovar a minha mente. E a temática do meu livro é: em um mundo de iguais, seja a diferença. É impossível você ler esse livro, colocar em prática e continuar a mesma pessoa. Então, se você quer viver essa transformação, adquira. Pastor, onde que eu posso encontrar o seu livro? No Mercado Livre, nas minhas redes sociais, também. No Mercado Livre para todo canto do Brasil. Coloca lá, Dione Nascimento Renovamente, já vai encontrar o meu livro. Você vai poder ser edificado através dessa leitura transformadora, ok? Então, faça isso. E também eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso programa, ao Camilo Motos. Pensou em motos, você pode procurar ali, das menores cilindradas às maiores. Então, tem todo tipo, para todo gosto lá. Então, você chegando lá dizendo: eu assisti no videocast Renovamente, ele vai fazer de tudo para entregar preços e promoções para você. Ele está dando vários brindes lá. Então, vai lá, adquira a sua moto e com certeza você vai sair satisfeito da sua compra. Então, pensou em motos, Camilo Motos. Bota aí, camilo.motos. O endereço dele é aqui na BR-101, na cidade de Capivari de Baixo. Procura lá e fala que assistiu aqui no videocast Renovamente. Thaís Nascimento, nós vamos continuar aqui com esse papo que está maravilhoso, o tempo está fluindo muito bom, mas a pergunta é: como nós vamos ressignificar essa falta que nós tivemos lá na infância do pai, da paternidade? Como que vamos fazer isso? E tu começou o bloco falando sobre no mundo de iguais seja a diferença, né? E é possível isso. Com certeza. Dentro da psicanálise, a gente tem um tema chamado ciclo compulsivo repetitivo. Então, hoje é muito natural as pessoas repetirem aquilo que elas viram. É natural. A maioria das pessoas fazem isso, né? Só repetindo os ciclos. Então, eu cresci num lar que o pai é ausente. Eu tenho grandes possibilidades de também ser um pai ausente. Eu cresci num lar... Mesmo não querendo ser. Mesmo não querendo, porque aquilo me trouxe dor.
Então, é esse ciclo compulsivo que vai se repetindo, né? É possível mudar isso? Como tu falou, como mudar isso? Como ressignificar isso? É possível? É. É possível tanto naturalmente, né? Espiritualmente, a Bíblia nos ensina que Deus faz nova todas as coisas, né? Sim. Mas naturalmente, o nosso cérebro, ele foi criado para ressignificar todas as situações traumáticas e poder de verdade, num mundo de iguais, ser a diferença, né? E nós precisamos buscar, porque as pessoas, elas precisam ser intencionais. Porque às vezes quando a pessoa, deixa assim, tá tudo bem, eu não preciso disso. Eu recebi um caso que agora no Dia dos Pais, o pai mandou uma mensagem para a filha. Sim. Essa filha já está distante desse pai. Então, ela já tem que lidar com isso emocionalmente, trabalhar isso na terapia. E no Dia dos Pais, o pai manda uma mensagem para ela dizendo: mais um ano tu distante, porque tu é uma filha maldita, porque tu é uma filha... Mas o pai falou palavras horríveis na mensagem. Ou seja, aquele pai que tinha responsabilidade de aproximar, distancia cada vez mais. E sabe o que eu vejo também nos pais de hoje? É transferir essa responsabilidade para os filhos. Os filhos. Entendi. Existe muito essa troca de papel. Os pais não são controlados emocionalmente, os pais não são maduros e os pais transferem essa responsabilidade de maturidade e de transferência de amor para o filho. Isso não é comum, isso não é correto. É comum, mas não é correto. Por quê? De quem é a responsabilidade? Quem que precisa assumir a responsabilidade? Quem que deveria ser a pessoa mais madura num contexto familiar? Pai e mãe. Então, se o pai e a mãe são os mais maduros, eles... Deveria ser, né? Deveria, né? Deveria ser. Eles precisam ser o responsável por trazer os filhos para perto. Tem muitos pais hoje exigindo amor de filhos que não receberam esse amor lá atrás. Tem muitos pais exigindo atenção de filhos hoje que não receberam, desses filhos que não receberam essa atenção lá atrás. Né? E aonde acontece todo esse conflito e toda essa troca de papéis. Mas é possível mudar isso? É possível. É possível por conta da neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, nós podemos mexer nessas coisas. Só que para mudar é necessário o enfrentamento. Sim. É necessário colocar isso diante da luz, né? Para que haja cura. Só que as pessoas, elas não têm essa... Não, eu vou enfrentar, sabe? Esse posicionamento, né? Porque quando se fala de pai e filho, parece que é tão distante, né? Tipo assim, o meu pai, ele é o dono da verdade, ele sabe tudo, e eu sou filho que eu não sei nada, né? Por exemplo, tem situações que acontecem... que os pais tratam o filho ainda como se fosse um bebê, né? Tipo assim, o filho já tá com 45 anos na cara e o pai tá dizendo, o filhinho não sei o quê. Então, assim, não entendeu ainda que o filho amadureceu, que o filho cresceu, que o filho agora tem uma família, tem um posicionamento diferente, né? Então, dentro desse como a gente fazer com que realmente a pessoa ela olhe para a figura paterna, não com esse olhar também de julgamento, né? Porque como tu já falou aqui, cada um vai entregar aquilo que recebeu. Mas tu sabe que é impossível. Sim. Eu não olhar com julgamento antes de eu buscar o meu desenvolvimento. Entendi. Enquanto eu sou ferido com meu pai, eu só vou julgar ele. Sim. Enquanto eu estiver ferida com a paternidade, eu vou julgar ele com alguém distante, alguém maturo, alguém grosseiro, alguém que não merece o meu amor. Entendi. Mas quando a pessoa ferida, a pessoa abandonada, a pessoa rejeitada, eu começo a buscar o meu desenvolvimento pessoal. Porque eu não quero ser igual. Sim. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser aquele frutinho que só cai e fica bem pertinho do pé. Não, eu quero ser aquele fruto que vai muito além. Que supre todas as expectativas. Não pelas pessoas,
mas por mim mesmo. Então, quando eu desejo isso, eu começo a renovar a minha mente. Por isso que esse tema ele é tão importante. Sim. Porque esse tema não é só algo espiritual. Esse tema é algo que emocionalmente as pessoas precisam viver, renovar a mente emocionalmente. Por quê? Porque emocionalmente essa mente ela pode ser ferida, machucada, ela pode ser crítica, ela pode ser adoecida. E sabe algo que eu sempre falo? A nossa mente é um HD, só que é um HD contaminado. Já ouviu falar isso? Nunca ouvi falar isso. A mente é um HD contaminado. É por isso que a gente precisa renovar a mente. Por que é um HD contaminado? Por quê? Porque tem uma parte da nossa mente que registra e guarda todas as nossas dores, todos os nossos traumas, todas as nossas crenças. E é exatamente nessa parte que armazena tudo isso que começam os nossos pensamentos. Então, onde que inicia os nossos pensamentos? Nessa parte contaminada. Entendi. E aí é por isso que se eu não trabalhar a minha mente, se eu não renovar a minha mente, as minhas emoções, eu vou ter pensamentos contaminados, eu vou ter uma mente crítica, uma mente tóxica, uma mente adoecida, né? Então, aí, o que é uma mente adoecida? Uma mente com depressão, ansiedade, burnout, bipolaridade, esquizofrenia e tantos outros diagnósticos que nós temos aí, né? Uau, meu Deus do céu. Tá, e outra pergunta que eu quero fazer pra ti é o seguinte. Pois bem, a pessoa tá nesse quadro. Tem como, Thaís, a pessoa ela conseguir perdoar e reconstruir um relacionamento, né, com esse pai que abandonou? Tem como de verdade, né? Porque não adianta dizer, tem como sim e tal, mas de verdade construir um relacionamento saudável. Aí que tá. Tem como, mas esse relacionamento precisa ser saudável. Então, se eu entendo que o meu pai, a minha mãe, eu busquei desenvolvimento, eu cresci, eu liberei eles, eu perdoei eles, eu identifiquei as minhas feridas, e quando eu identifico as minhas feridas, automaticamente eu identifico também as feridas deles. Então, chega um momento que o perdão ele vai acontecendo, né? Principalmente se a pessoa é espiritual, ela busca também em oração e direção e ajuda do Espírito Santo para promover esse perdão. Então, ela vai liberando aos poucos, né, esse pai, essa mãe desse lugar de dor e de julgamento. Só que, porém, esse relacionamento pós isso precisa ser saudável. Porque quem se desenvolveu foi a pessoa. Sim. Aquele pai aquela mãe, eles continuam a mesma coisa. Sim. Com os mesmos comportamentos. Então tem muita mãe tóxica aí impedindo o filho de ser um bom marido. Tem muito pai tóxico aí impedindo a filha de ser uma boa esposa, de cuidar da sua casa e da sua família. Por isso que esse relacionamento precisa ser saudável, porque ele tem limites. Perfeito. Ele tem limites saudáveis. Então, esse filho, ele não pode deixar de honrar aquela mãe e aquele pai. Não pode deixar de amar. Amar do jeito que eles são, sem querer mudar. Porque o erro tá aí, né? Não, eu amo, mas ele precisa mudar. Não, talvez aquele pai vai continuar, vai morrer daquele jeitinho. Né? Então, eu amo, eu honro, só que eu dou os limites saudáveis. E o que acontece muitas vezes com a gente é o quê? Eu mudei e eu quero que tu seja obrigado a mudar também, né? E não é essa a verdade. O que não vai acontecer, não vai acontecer, né? Mas em um determinado processo dessa transformação, dessa mudança, dessa renovação, eu também entendo que as pessoas são diferentes. Eu também entendo que eu busquei desenvolvimento e tá tudo bem que tu não buscou, tá tudo certo. Porque cada um tem aquilo que merece. E aí a gente vai entendendo isso e vai se relacionando de forma mais saudáveis com as pessoas. Então essa pessoa que antes era dependente emocional, hoje ela entende quem ela é
ela entende a sua identidade, ela entende que ela pode dizer um não, que ela pode dar um limite necessário. Ela entende que antes ela se autoexigia, se autocobrava de tanto que ela foi cobrada e hoje ela pode sim escolher um caminho diferente, trilhar caminhos diferentes, sendo mais leve, desfrutando mais, não se cobrando tanto, não se exigindo demais. E também dentro desse fator perdão, né, e reconstrução, eu vejo também que muitas vezes o filho ele tem essa falta, né, gigantesca do pai, da figura. Porém, uma mãe machucada, ela faz com que o filho se afaste muito, né? E ela quer que o filho não tenha nem contato com esse pai, para que ele não possa ser igual ao pai dele. Então isso também ou que não possa ter a afetividade, o carinho, né? Porque tipo assim, o pai até aqui não cuidou, agora chegou o salvador da pátria. Então tem essa questão também que é prejudicial. Mas o perdão, né, ele precisa ser algo espontâneo, né? As pessoas têm que perdoar, porque isso vem, o processo de cura. Vem através do perdão. Através do perdão. Gente, vamos para mais um bloco chegando ao final aqui. Nós vamos tomar uma água agora e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Chegou no último bloco já, Brasil. Meu Deus do céu, o tempo passa voando aqui. E você está aí. Obrigado mais uma vez pela sua parceria. Eu me sinto honrado de poder entrar na sua casa, onde quer que você esteja. Thaís Nascimento, nós estamos aqui falando sobre esse tema muito pontual. Você tem deixado muito claro tudo aqui sobre orfandade. Né? E como nós estamos aprendendo muito a respeito disso. Dentro da psicanálise, qual é hoje as ferramentas, né, que a pessoa ela pode usar para lidar realmente com a ausência do pai? Tem alguma ferramenta que ela consegue, dentro da psicanálise, você consegue pontuar para a gente? A própria terapia é a ferramenta. Sim. Né? O conversar sobre, o falar sobre. E dentro das sessões de terapia, às vezes as pessoas falam assim, mas como que vai ser? Né? Eu não consigo explicar como que é uma sessão de terapia, porque ela é muito pessoal, ela é muito singular. Então, às vezes, a gente pega um caminho, às vezes a gente pega outro. E sim, nós usamos muitas ferramentas. Eu uso ferramentas de TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, que é, de fato, lembrar aonde foi o start de muitas coisas nas nossas vidas. Reconhecer aonde foi esse start. E também ferramentas de neurociência, né? Exemplo, tem pessoas que estão ali lidando com o luto. Então, o luto do pai. Então, ali a gente vai usar ferramentas para a pessoa conseguir gerir esse luto e continuar avançando sem que esse luto roube muitas, né? Com que esse luto pare a vida dessa pessoa. Também ferramentas em que, em alguns momentos, que a pessoa vai falar ali na terapia como se ela estivesse falando para o pai. Porque muitas questões, talvez aquele pai não vai ter maturidade para ouvir. Talvez aquela pessoa vai chegar e falar pro pai, aquele dia que você fez isso, eu me senti ferido, você me ofendeu, você me machucou, e aquele pai vai olhar e vai dizer assim, eu só fiz isso pro teu bem. E de verdade, aquele pai só estava fazendo para o bem. Porque nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer algo conscientemente para prejudicar o filho, né? Porém, sim, as ações desses pais, desse pai ou dessa mãe, geram, sim, consequências nesses filhos. Mas algo que eu falo muito para acalentar o coração de um pai e de uma mãe
é que, assim, quem é que nasce com o manual de educação de filhos? A gente vai aprender fazendo. Então, nesse processo, a gente vai errar muito, né? E, de verdade, nenhum pai e nenhuma mãe vai conseguir suprir 100% emocionalmente um filho. Né? Então, a gente usa muitas ferramentas na terapia. Então, aquele paciente, muitas vezes, ele vai liberar ali na sessão as dores, vai trazer aquele pai na memória, vai falar muitas coisas e vai, em determinados momentos, olhando para aquele pai de forma diferente. Sim. Então, assim, por isso que é muito importante nós buscarmos, muitas vezes, a ajuda de um profissional. Né? Hoje nós estamos numa geração que as pessoas, elas estão sim com muitas dores, feridas, são pessoas que querem um isolamento, são pessoas que se sentem rejeitadas, não pertencentes ao contexto social ou familiar, e isso é uma consequência que vem lá de trás. E aí, com esses sentimentos hoje, a maioria das pessoas, elas pensam assim, vou procurar um psiquiatra, vou tomar remédio para lidar com isso. Né? Claro que em muitos momentos isso é extremamente necessário, porém o caminho de cura, eles têm que estar junto com a terapia. Né? Eu falo mesmo que a primeira opção precisa ser a terapia, porque a terapia remove o espinho. O medicamento lidar com toda aquela inflamação que o espinho causa, mas a terapia vai removendo o espinho, né? Então é extremamente necessário ir para esse lugar e buscar essas ferramentas. E aí eu vou além, tem outras ferramentas também. A pessoa pode buscar praticar algo que ela gosta, né? Como um exercício físico, uma atividades em grupo, socializar, conversar. A pessoa precisa buscar também os caminhos espirituais, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós falamos de emoção, nós estamos falando da alma. Porém, nós não temos só um corpo e a alma, nós temos o nosso espírito. Sim. Então, todas as pessoas necessitam buscar relacionamento com o Criador no espírito. Então, buscar a presença de Deus, buscar cura na paternidade de Deus, é um caminho maravilhoso. Então, assim, esse caminho de cura, ele é multifatorial. E nós precisamos estar dispostos a isso. Por exemplo, enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando, porque o que acontece? Eu já entendi o processo, eu tenho que melhorar, fui atrás de ajuda, participei da terapia. Porém, o meu pai é alcoólatra. Alcoólatra. E todas as vezes que eu me encontro com ele, ou em qualquer lugar que a gente está junto, eu não tenho a oportunidade nunca de pegar ele são. E eu queria falar algumas verdades para ele, para que eu pudesse liberar também, né, o que está me prendendo. Mas eu não consigo isso. Então, assim, eu tenho uma grande expectativa agora, porque eu vivi um processo terapêutico, eu vi de maneira diferente. Porém, eu vou buscar o meu pai, que ele é um alcoólatra, e eu queria falar para ele. Eu vou lá, vou falar para ele, vou abrir meu coração, porém, tanto faz como tanto fez. Ele não vai mudar em nada, e também é aquilo que tu falou, eu fiz pro teu bem, e era para ser assim mesmo, e pronto, acabou. Como que eu, sabendo que eu sou tratado, como que eu vou conseguir lidar com isso na minha vida real agora? Como que eu vou, poxa vida, como que eu vou mudar minha mente para olhar pro meu pai e dizer, né, ele sofre com isso, é uma doença que ele tem, como é que eu vou fazer isso? Sim, isso acontece quando a pessoa começa a identificar as dores dela. Tá. E ela começa a identificar também. Esse pai tá no alcoolismo como fuga. Fuga do quê? Sim. Então, antes, né, eu oriento assim, antes de tu começar a falar sobre aquilo que te feriu para o teu pai, comece a ouvir as dores dele. Bom. Você já perguntou, pai, como é que foi a tua infância? Pai, como é que foi o teu relacionamento com teu pai? Quem é que bebia? O teu pai bebia? O irmão bebia? Quem que bebia que você... O avô Muito bebia? bom. E aí começa a conversar. Porque não é sobre a minha dor.
É sobre a dor do outro daí, né? Isso. E aí isso é necessário um nível de maturidade. Mas assim, ó, é curador quando a pessoa tem a possibilidade de conversar sobre a infância e a história de vida do pai dela ou da mãe dela, mas com o olhar ativador dele. Entende? Não apenas ouvir, porque meu pai já falou várias vezes da história dele. Mas escuta com um olhar sensível à dor dele. Os detalhes, né? Escuta o É o ouvir e escutar que tá no meu livro, Renovamente. Renovamente. Aí, ó. Porque às vezes o pai já contou 2, 3 vezes a mesma história, escuta de novo. Porque às vezes você vai pegar um detalhezinho que, poxa, tá aí, ó. E como é que era o relacionamento com a tua mãe? Minha mãe era muito brava, ela era muito crítica, nós não podia nem falar, né? Tem muito aquilo era só com o olhar. Só com o olhar nós já tinha que se mexer. Sim. Então, um dos caminhos seria isso, né? Quando ter a oportunidade dessa abordagem, nunca começa falando da minha dor, mas eu quero saber da tua. Uau. Por que hoje tu tá nessa vida? Por que muitas vezes tu foi distante emocionalmente comigo? Não tem a ver comigo, tem a ver com a tua dor. E qual é então? Uau. Qual é então a tua dor? Tu teve pais distantes? Os teus pais se brigavam muito na infância? Qual foi o momento que tu começa a buscar a fuga do álcool? Que tu precisa do álcool para esquecer daquilo que está acontecendo, da realidade? Porque o álcool é uma fuga da realidade. Né? Então, esse olhar muito bom, meu Deus do céu. é renovador. O tempo passou muito rápido aqui, nós já temos que chegar no final, infelizmente. Né? Tinha muita coisa ainda para você falar, eu sei disso. Mas, Thaís, eu quero que tu olhe nos olhos dos nossos telespectadores ali, que sabe, pessoas que estão sofrendo, estão passando uma dificuldade nessa área, né, de orfandade, de pais vivos. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas, por favor. Eu gostaria de dizer nesse tema tão especial para você que está nos assistindo, busque cura, busque renovação, e entenda que você talvez hoje acredita em algo que foi construindo ao longo dos anos pela dor das pessoas que estavam ao seu redor. E a minha pergunta é, será que pode ser diferente? Será que a sua mente pode ser renovada? E eu quero deixar exatamente o foco dessa palavra, que é o livro também do pastor Johnny, mas é possível passar por um processo de renovação no espírito, na mente, e a nossa vida é positivamente afetada com essa renovação. Então busque os melhores dias da tua vida, eles não acontecem acidentalmente. Seja intencional nessa busca dessa cura, desse desenvolvimento pessoal, e a sua vida com certeza será transformada porque você tem um pai, e esse pai é Deus. Uau, muito bom. Pastora Thaís, terapeuta, psicanalista, por favor, deixe o seu arroba. O pessoal quiser entrar em contato, te achar nas redes aí, marcar uma consulta contigo. Como e é que até, eles fazem? inclusive, eu posto muito conteúdo nas minhas redes sociais. Essa semana eu estou falando lá de orfandade, de paternidade, as consequências, como identificar a cura, como identificar que eu preciso de ajuda nessa área. Então é @ThaísAntunes. Lá no Instagram, @ThaísAntunes. Ali na bio tem um link que ali você vai poder agendar a sua sessão e buscar também os conteúdos necessários lá na página. E o telefone para contato? 48 9907 1026 é o telefone para agendamento. Repete de novo, por favor. 48 9907 1026. Consultas apenas presencial, online? Presencial e online. Hoje eu atendo online em mais de 5 países. Então a consulta online nós temos o mesmo resultado, usamos as mesmas ferramentas e temos inúmeros depoimentos lá na página. Uau, muito bom. Então, obrigado pela sua presença aqui nesse mêsversário de 3 anos do videocast Renovamente. E você, entenda, existe um pai e esse pai se chama Deus e ele está disposto a cuidar e guardar o teu coração. Você nunca esteve sozinho, melhor, nunca está sozinho. Deus sempre estará
com você. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando a todos que o nosso programa reprisa amanhã, às 11 horas da manhã, e no domingo, às 6 horas da tarde. Vai ser um prazer poder ter você comigo aqui. E também, você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aí, Dione Nascimento Oficial. E aí você vai poder assistir qualquer horário que você quiser assistir. Todos os dias uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Querido, tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe você poderosamente. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Que Deus abençoe. Tchau!